mas como cristãos, como protestantes, não podemos deixar de lembrar da Reforma Protestante, que há 503 anos atrás deu um aspecto, renovou os aspectos primordiais da fé cristã em realmente um avivamento espiritual que Deus fez através da vida de homens de Deus. E um desses homens de Deus tem sido, e vai ser até semana que vem, aquele que nós vamos destacar dentre tantos que o Senhor usou, e certamente é um dos nomes mais conhecidos, que é Martinho Lutero. Na semana passada nós falamos de duas obras dele, as 95 Teses, e também do Cativeiro Babilônico da Igreja, e hoje nós estaremos observando, antes da entrada do sermão, mas já trazendo obviamente aspectos que trazem luz ao sermão, mais de seus escritos, ou um debate, O Lucas não precisa mexer agora, no finalzinho a gente vai colocar alguns pontos desse debate, mas em 26 de abril de 1518, o debate de Heidelberg foi um debate, digamos assim, que trouxe a coluna vertebral de aspectos teológicos fundamentais da fé protestante. Talvez ele não seja tão conhecido quanto as 95 teses, mas as 28 teses que Lutero levantou para essa disputa de Heidelberg trouxeram certamente dimensões permanentes para a fé cristã. Então, antes de entrarmos diretamente no sermão, eu peço que você, nesses alguns minutos, possa ouvir um pouco sobre o que aconteceu nesse dia 26 de abril de 1518. Essas 28 teses foram levantadas por Lutero, colocadas como um debate, num encontro dos monásticos agustinianos, como aqueles que obviamente defendiam a posição agustiniana. Haviam outros franciscanos e demais ordens, mas os agustinianos, naquele momento reunidos, como era habitual, tiveram em Lutero, aquele cara que levantou um debate, que por sinal foi um debate que trouxe resultados ali imediatos, como falamos semana passada. A conversão do também tão importante reformador Martin Bucer aconteceu ali, ouvindo o que estava de frente para aquele debate. E do que se trata essas 28 teses? Nós, sempre que ouvimos falar de protestantismo, temos algumas máximas, e algumas dessas máximas são advindas dessas 28 teses em Heidelberg. E talvez uma das grandes máximas seja a justificação pela fé. No debate de Heidelberg, Lutero levanta aspectos importantes da justificação pela fé. A justificação pela fé é um dos dogmas centrais da Reforma, e aponta de que o homem não pode alcançar mérito e favor e destaque ou qualquer visibilidade diante de Deus por qualquer coisa que ele faça. Só os méritos de Cristo Jesus, quando imputados, colocados sobre aqueles que ele salva, trazem dignidade às pessoas. Cristo dá dignidade e justiça ao ser humano quando ele o salva, ele o redime. Então Lutero bate de frente aqui, logo nas primeiras teses ali das 28, você encontra a justificação pela fé. Todavia, Alistair McGrath, um teólogo excelente de se ler, levanta que algumas questões são do cenário de fundo das 28 teses, e que elas precisam ficar claras, como por exemplo, talvez uma das frases famosas, a qual sintetize o debate de Heidelberg, é que houve um versus, um fight, a teologia da glória versus a teologia da cruz. Porém, glória não é a glória que talvez nós imaginamos hoje aqui. Talvez a expressão glória seja uma expressão que você fala assim, olha, no latim e no português é a mesma palavra, então deve ser a mesma ideia. Só que quando Lutero está trazendo essa disputa aqui, a palavra glória não tem essa significação que talvez você imagine, brilho, resplendor. Não tem. E a gente vai entender nesses minutos iniciais qual é a glória de qual Lutero está falando. Ele confronta no seu tempo alguns aspectos primordiais de como se pode conhecer Deus. Como eu posso saber que eu conheço a Deus? Lutero, então, ele
entende que no seu tempo, a teologia feita no seu tempo, é uma teologia que acredita que pode se chegar a Deus, pode conhecer a Deus através de outras coisas, senão o Evangelho e a própria cruz. Um desses aspectos que Lutero mais confronta, certamente, é a percepção de Aristóteles, tão arraigada dentro da Igreja Católica daquele momento. A ideia de razão, a ideia de que é possível conhecer Deus através de processos filosóficos racionais. Eu não preciso de uma graça especial. O que eu preciso é pegar, vamos brincar aqui, a hermenêutica de Aristóteles, o modo de Aristóteles ver e pensar acerca de filosofia. Eu aplico isso, eu consigo fazer uma boa leitura da Bíblia. Muitos acreditavam dessa forma nesse período. Também, nessa época, Lutero combate e confronta isso. Eu não sei se você já leu, de Servo-Arbítrio, um dos escritos de Lutero. Ele propõe de que existem modos com o qual podemos entender a luz, a iluminação, a entrada do conhecimento. Lutero propõe 3 perspectivas. A primeira é de que existe uma luz, que ela é uma luz da natureza. Deus dispõe uma percepção acerca do mundo, e Ele dispõe, não é o homem que tem isso de si mesmo, mas Deus coloca à disposição do homem a compreensão de que Deus existe. Se você já leu Romanos capítulo 1, a natureza expõe de que existe um Criador. Então é possível que os homens, todos eles, sejam acusados de inimigos de Deus, quando se voltam contra Deus, pelo fato de saberem, através das coisas que foram criadas, de que existe um Deus. É uma luz, é um tipo de percepção de conhecimento que Deus dá. Lutero também aponta para uma segunda percepção de conhecimento, que é a graça especial de Deus. Ou seja, Deus, através das Escrituras, revela-se da graça para que a pessoa veja Deus em Cristo Jesus através das Escrituras Sagradas. Essa graça é uma graça especial, aquela é comum, essa é especial. E Lutero diz que essa graça, ela não pode ser obtida e conquistada só porque eu vou abrir a Bíblia e eu vou entender. Lutero diz que não, e que isso não é possível. E a terceira, que aponta para o debate de Heidelberg e explica a expressão glória. Lutero diz que existe uma luz da glória, e essa luz da glória é o abscônditos de Deus, é algo que Deus só revelará no depois, no para frente, lá na glória. E aí é onde está a acusação de Lutero. Ele diz que os teólogos de seu tempo, muitos, se não a maioria deles, acreditava que poderia especular acerca de Deus e, portanto, entender aquilo que Deus nem sequer havia revelado. Era a teologia da glória, ou a teologia da tentativa de, através da especulação filosófica ou não, mas da especulação humana, entender aquilo que Deus não revelou, aquilo que Deus não explicou, ou mais, entender a seu próprio modo os caminhos de Deus, especular como se chega a Deus. Você entendeu? Eu acho que se chega a Deus fazendo assim. Então, esse emaranhado de questões deixava Lutero extremamente irritado, a ponto de dizer acerca da razão, de que a razão autônoma, ou seja, pensar por si mesmo, Lutero daquele jeito direto dele, ele dizia que a razão autônoma é a prostituta do diabo. É como se fosse uma tentativa humana prostituída, decaída, deturpada e depravada de se entender Deus, a razão autônoma, a razão sem a graça, a razão sem a iluminação. Esse debate deve ter pegado fogo, Eu imagino as pessoas lá ouvindo essas grandes coisas que a gente está só sintetizando, deve ter pegado fogo. Lutero vai dizer também, dentro da perspectiva desse debate, eu já termino aqui em 2, 3 minutinhos para a gente poder entender o que de fato precisamos, que é a palavra de Deus, mas como preâmbulo, Lutero também vai trazer para nós percepções onde ele diz que a Bíblia no Velho Testamento deixa bem claro de que não conseguimos fazer degraus para chegar até Deus. Para isso ele usa a tentativa, por exemplo, da Torre de Babel, que é uma tentativa de se chegar a Deus através de degraus, e a escada de Jacó, que desce do céu até Jacó. As diferenças são muito claras. No capítulo 11 temos a Torre de Babel, que é uma tentativa de baixo para cima, e no capítulo 12 temos Abraão, Deus se revelando do alto para baixo. Logo,
Lutero aponta que esses degraus, eles caminham na especulação, por exemplo. Eu especulo através da minha razão autônoma, sem Deus, de que os caminhos para se chegar a Deus são esses. Lutero também dizia que alguns desses degraus autônomos, eles pareciam ter uma luz de lógica, um logicismo. Sabe quando alguém se vale pela racionalidade? Eu entendi todas as coisas que Deus fala. Eu acho incrível quando você chega perto de uma pessoa no final de um sermão e fala: e aí, o que ficou para você? Ao invés dela dizer o que o coração foi penetrado, rasgado, a pessoa quer cortá-lo. Eu entendi tudo que você falou eu entendi. Eu não perguntei se você entendeu, porque nem eu talvez tenha entendido tudo. Mas o que entrou aí dentro? Esse logicismo de entender Deus a partir da razão humana não é uma exclusividade do tempo de Lutero. Nós encontramos, por exemplo, no século XIX, a tentativa humana de explicar Deus através do naturalismo. Você já deve ouvir falar dessa tentativa que gerou a teologia liberal de tirar os milagres. Você tira os milagres, explica Deus cientificamente. Você já ouviu falar disso? No século XX, nós temos movimentos interessantes, como por exemplo a teologia da libertação. A teologia católica da libertação é uma teologia que propõe a Bíblia ser lida na razão do desvalido, do pobre, daquele que não tem nada, do oprimido, do marginalizado. Você também já deve ter visto que no século XXI existe uma outra ótica racional para se ler a Bíblia, que é a das identidades de gênero. Então, a percepção negra, tem teologia negra, tem teologia gay, tem teologia de minorias. Então, não estamos nunca distantes dos confrontos de Heidelberg. E hoje aqui, nós podemos estar talvez impregnados de teologias falsas. Lutero também diz que em seu tempo a teologia ou os degraus das boas obras são extremamente importantes para aquelas pessoas, como por exemplo flagelos. Existiam pessoas que se flagelavam, elas desnudavam suas costas e lançavam chicotes sobre suas costas na tentativa de mostrar: eu estou arrependido, eu estou arrependido. Você já viu isso? Bom, ainda permanecem coisas assim. Ainda permanecem pessoas subindo escadarias e degraus de igreja, pagando promessas. Sim. Também existe, certamente em nosso meio, pessoas que se sentem culpadas, tiram a mão, colocam a mão no bolso e dão dinheiro na hora do ofertório, na tentativa de diminuir o peso do pecado, que certamente não vai acabar por conta de nenhum dinheiro que você vai doar. E o terceiro ponto, a gente falou o quê? Especulação, obras. Lutero também dizia que em seu tempo havia um movimento místico que tentava fugir daquele pragmatismo racional e ir para um outro aspecto. Esse movimento místico, ele não mudou muito. Lutero acusava pessoas de dizerem que Deus se revelava através de sonhos. Eu vi Jesus, ele falou comigo. A gente tem aí a Igreja Católica se pautando por visões de pessoas que viram Maria aí no início do século XX. Até hoje essas pessoas são santas, porque tiveram uma pseudo visão de Maria. Então, sonhos, visões, você acha que isso foge ao nosso meio? Mas é claro que não. Muitas vezes você se aproxima de pessoas que, para tentar logo calar tua boca diante de uma discussão teológica, fala assim: olha, mas Deus falou assim comigo. Depois desse crachá, o que você faz? Parece que até a palavra de Deus tem que se calar para uma pessoa assim, né? Importa se é contra ou a favor, ou mais. No nosso meio também, no meio evangélico protestante, também se desenvolveram frases místicas, como por exemplo: sabe o que está faltando para fulano? Aí você vai esperar o quê? Está faltando uma conversão, não é? Não, sabe o que está faltando? Ele tem uma experiência com Jesus Cristo. O que é isso, experiência com Jesus Cristo? Cair no chão, chorar, ter um negócio? Que tipo de experiência é essa? Também em nosso meio o misticismo se desenvolveu, e são os degraus de qual Lutero fala no seu tempo e que ainda são degraus do nosso tempo, numa tentativa de se aproximar de Deus por meios que não são o Evangelho de Jesus Cristo. Dito isso, eu gostaria que você finalmente observasse, se aproximando aí de Gênesis capítulo 11, que nós estamos diante de um relato que decorre de outros aspectos que a narrativa de Gênesis já nos traz, não é? Gênesis capítulo de número 3 nos trouxe a queda. Quantos aqui já ouviram falar do advento da queda do homem? O homem decai de sua posição
maravilhosa diante de Deus, sua posição, né, de relacionamento contínuo, maravilhoso diante de Deus, o homem decai através de um ato de desobediência deliberada. Para que o homem pudesse ter certeza de que Deus não estava falando brincadeiras e Deus não estava, Deus deu um selo de como o ato de desobediência os separou. O selo é a morte física, para que saibamos que somos finitos e de que a palavra de Deus permanece geração após geração, e de que somos filhos de Adão. Todos os filhos de Adão morrem, como se fosse um selo cabal de que Deus não estava jogando palavras ao léu. Todos morremos. A morte dos filhos de Adão, tal como o arco-íris nas nuvens, são sinais que Deus permanece em suas promessas continuamente sobre nós. Todos aqui morrerão. E precisamos ter essa certeza de que Deus não volta atrás com suas promessas e palavras, para que quando estejamos como vamos estar agora, nesse momento, lendo a palavra de Deus, não estejamos lendo qualquer coisa, e não estejamos com qualquer coração, ou com qualquer disposição de espírito, mas numa disposição de espírito aprovada. Dito isso, eu lhe convido para que Gênesis capítulo 11 soe de fato grandioso a sua leitura. Gênesis capítulo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ore comigo e peça que o Senhor fale ao seu coração. Estamos diante da palavra de Deus. Ninguém aqui está vindo para receber algo que Deus não preparou. Então tome muito cuidado ao ouvir a palavra de Deus. Existe uma responsabilidade de todos nós de respondermos a palavra de Deus com amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, como não temer e tremer diante de um Deus tão glorioso? Tem misericórdia de nós nesta noite. Eu te peço que até aquele homem, até aquela mulher que entrou aqui de modo mais desavisado e descompromissado, possa ser tocado pela palavra de Deus. Eu peço que aquele membro que talvez esteja achando que está tudo certo com Deus, que este membro de igreja, que este servo, essa serva de Jesus Cristo, possa estar diante de Deus dizendo: expõe-me, mostra-me, revela o que está errado, aquilo que eu ainda não entendi. Ó Deus glorioso e Deus verdadeiro, nós estamos aqui por conta de Jesus Cristo nosso Senhor. Ele nos deu vida quando estávamos mortos, e hoje aqui precisamos render graças a Ele por essa oportunidade única de ouvir a palavra de Deus. Pai, aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que mesmo ouvindo pregações não se tornam sensíveis a ela, eu peço, e todos os santos também pedem: Senhor, toca no coração deste homem, dessa mulher, dessa criança, desse senhor, dessa senhora, que haja salvação nesta casa hoje, que o Espírito Santo passeie em nosso meio, tocando os corações, avivando pessoas mornas, estabelecendo um novo começo para aqueles que estavam destruídos pelo pecado. Eu peço por mim, eu peço por todos, Senhor, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Em Gênesis capítulo 11 encontramos o relato da Torre de Babel. Ele é muito conhecido, ele é conhecido até por pessoas que não são cristãs. O relato da Torre de Babel é um daqueles grandes relatos bíblicos que tem uma abrangência, tanto de significado quanto de personagens. Infelizmente, a Bíblia tem se perdido enquanto transmissão por muitas famílias, e hoje as pessoas cada vez menos têm contato com a Bíblia, cada vez menos conhecem as histórias bíblicas, mas ainda considero que o relato da Torre de Babel tem um significado que ainda alcança a nossa geração. A Torre de Babel
é um acontecimento pós-diluviano. A Torre de Babel aconteceu em termos e fatos depois do dilúvio. Porém, se você observar, o capítulo 11 de Gênesis, ele não é um capítulo destacado do 10. Na verdade, no capítulo 2 de Gênesis, nós temos uma espécie de ampliação do capítulo 1. Aquilo que fala da criação da mulher é, na verdade, uma espécie de abertura, um destacamento do que aconteceu no capítulo 1. Aqui no capítulo 11, nós temos a mesma coisa. O capítulo 11 traz uma trajetória da raça humana, nos primórdios da raça humana, que alarga os horizontes daquele comecinho do capítulo 10. Mas por que dizer isso? É muito importante relatar que o começo do capítulo 10, observe, começa dizendo sobre gerações dos 3 filhos de Noé, que são Sem, Cã e Jafé. Mas quando você vai encontrar o capítulo 10, verso 5, você vai ler assim, repare: estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Ou seja, aqui já há uma divisão de línguas, o que nos permite entender que o capítulo 11 é um destacamento, um alargamento de compreensão do capítulo 10. Como é que se chegaram a ter línguas divididas? Então, o autor, Moisés, a qual consideramos ser o autor de Gênesis, ele traz uma abertura de compreensão. Peraí, línguas? De onde veio línguas? Então, no capítulo 11, ele traz essa dimensão para que possamos entender, ok? É um preâmbulo histórico, mas eu acho que facilita a compreensão do que vamos aprender. Nesse relato dramático, eu gostaria de expor para você aqui 2 dinâmicas muito claras: o louvor e a glória dos filhos de Babel e o louvor e a glória devida a Jesus Cristo. Numa contraposição digna aí de Heidelberg, nós vamos estar trazendo esses 2 paralelos. Se você observar, o texto que fomos lendo até o verso 4 continua assim: então o Senhor desceu para ver a cidade, verso 5, e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Nesse relato aqui, nós temos uma dimensão onde Deus interfere numa ação maligna humana. É uma primeira percepção e não pode deixar de ser a sua percepção também. Deus interfere em algo que os homens estão fazendo e que pela conjuntura parece ser muito contra Deus. Parece que aquilo não está de acordo com Deus. E não está mesmo. Eu te chamo para observar, ali mesmo no capítulo 9, um pouquinho antes, que depois que a arca de Noé se assenta, Noé desce, erige um altar, um holocausto, e as coisas que se dispõem ali acontecem, logo naquele começo Deus abençoa Noé, e diz assim no capítulo 9, verso 1, Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Encham aqui tem uma dimensão de espalhamento, alarguem os horizontes e as fronteiras de onde vocês vão estar. O verso 7 repete a bênção, observe por favor: mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Ele está dizendo que os homens devem alargar a perspectiva e o horizonte, eles devem estar em mais lugares, eles devem se espalhar. Nós entendemos que o que acontece, primeiramente, esse é um ponto central para começarmos, em Babel, é que essa ordem não é cumprida. Observe o capítulo 11, a qual nós temos como texto base, e você vai observar que o capítulo 11, ali no verso 3 e 4, os homens se revelam contrários ao que Deus havia colocado. E disseram uns aos outros, verso de número 3:
Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos o quê? Espalhados. Há um confronto aqui. Eles foram para as bandas do Oriente, naquilo que é um espalhamento, e em dado momento houve peraí, vamos fazer outra coisa. Vamos fazer outra coisa. Aqui existe algo interessante a perceber. Eles decidiram, eles mesmos, o que eles iam fazer. Eles estavam aparentemente obedecendo essa dimensão de ordem, mas em dado momento eles param de se espalhar e falam: vamos ficar para não sermos espalhados. Sabe o que é interessante aqui? Eles não somente fazem isso, e você está olhando para o texto, como eles fazem isso e ainda decidem em qual lugar Deus vai se manifestar. Eles falam assim: vamos construir uma torre para chegar até os céus. É uma expressão para dizer uma torre que chega até Deus, até os deuses, até onde Deus está. Eles decidem quando param, aonde se estabelecem e aonde Deus vai se revelar. É uma franca desobediência em relação a Deus. Os homens aqui estão, antes da gente cavar mais fundo nessa perspectiva, eles estão juntando algo que nós às vezes fazemos com muita naturalidade. Sabe o que é? É obedecer parcialmente. Você não está vendo eles não se multiplicando. Você não está vendo, não vamos nos multiplicar. Você está vendo não vamos nos espalhar. Um dos aspectos que eu considero mais latentes na humanidade caída, tentando agradar a Deus, e somos nós, é que gostamos de obedecer até certo ponto. E aí, quando não mais nos convém, nós diminuímos a intensidade da obediência. Temos por prerrogativa em nós mesmos aceitar as ordens de Deus até quando elas nos começam a ser custosas, e aí recuamos da vontade de Deus. A obediência parcial, e aí eu coloco uma frase, talvez uma frase de efeito, uma frase para pensarmos, que obediência parcial é desobediência total. Ela é obediência parcial numa aparência de que eu estou com Deus. Tanto é que eles estão querendo fazer um lugar para alcançar Deus, mas no coração se esconde uma tentativa de agradar a Deus, fazendo apenas metade do que Ele pede. Repare na leitura. Eles vão até essa localidade ensinar, eles constroem uma cidade e uma torre, eles estão construindo, melhor dizer, uma cidade e uma torre, e eles falam que vão ser conhecidos. Eu não sei se você percebeu, mas eles vão ser célebres pelo que fizeram. Preste atenção, olha o texto. Eles estão dizendo que o nome deles seria lembrado pelaquela atividade, aquela feitura, aquela obra. Eles fizeram uma torre para chegar até os céus, e eles então seriam lembrados como o construtor de torres que chegam até os céus. Eles iriam ser lembrados por uma coisa que fizeram para Deus. Eles seriam lembrados por uma coisa que aparentemente parece ser um altar de adoração, um lugar onde Deus vai estar falando. Lutero vai nessa direção quando cita a Torre de Babel. Existe uma aparência de piedade aqui. Leia o texto de novo, verso 4. E disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Essas coisas estão conectadas. Eles estão construindo uma torre para quem? Para Deus, para os céus, para contato com Deus. E vamos ser conhecidos como os que conseguiram construir a torre que se conecta com Deus, a torre do contato com Deus. E aí mais, sabe o que diz em seguida? Você deve ter lido. Tem uma finalidade pelo qual eles estão construindo a torre para ser lembrados como aqueles que fazem coisas para Deus, não tem? Qual é o final da frase? Para que não sejamos espalhados por toda... Tem um motivo. Vamos agradar. A gente faz uma torre, vamos ser conhecidos como os agradadores de Deus, e aí a gente não é espalhado. Afinal a gente está falando de uma coisa piedosa, cara. A gente está fazendo uma coisa boa.
A gente está fazendo algo para quem? Para Deus. É assim que a gente faz, sabe? Obediência parcial, seguida de uma obra tampa-buraco, eu estou com Deus ainda, seguida de vou evitar que Ele faça isso comigo, porque se eu fizer isso, de repente eu tampo o buraco dos pecados que eu fiz, de repente Ele esquece que eu estou em semi-desobediência, porque na minha mente é semi-desobediência, e para Deus é total desobediência, mas na minha mente eu estou cumprindo metade de tudo que Ele falou. Essa dimensão, ela constrói para nós 3 pontos distintivos. Nós buscamos a aparência da piedade e fazemos isso obedecendo externamente a Deus. Qualquer homem que chegasse na Mesopotâmia naquele tempo diria: vocês têm um belo lugar para Deus aqui. Sim, é claro, nós temos sim. É uma obra, é um dos maiores confrontos de Lutero com a Igreja Católica, mas é um confronto do nosso coração hoje. Repare mais um ponto, a segunda parte do verso 4 esconde ser célebre, louvor de si mesmo, ser conhecido. Preste atenção, a sujeira que é isso, mas está no nosso coração, não só dos de Babel, está no nosso coração. Ser conhecido por ter feito algo célebre para Deus, ser conhecido como alguém que levantou uma grande obra para Deus, ter o nosso nome na história daqueles que foram os heróis da fé, foram aqueles que fizeram algo para alcançar e conseguiram. Infelizmente, a nossa lista de tentativas disso é muito vasta. Existe o coração da questão aí. Essas pessoas estabeleceram uma esperança a partir do que fizeram. Qual era a esperança delas? Para que não sejamos o quê? Espalhados. Eles têm uma esperança, olha que sério isso, a gente já vai passar por uma segunda etapa. Eles têm uma esperança de que se fizerem determinada coisa não vai acontecer. Eles têm uma esperança fora de Deus, eles têm uma esperança em obras, eles têm uma esperança de que eles pegaram algo, fizeram algo e Deus vai dizer: está válido, está válido. Isso é muito real aqui, e eu gostaria de pedir ao meu irmão ali que pudesse nesse momento analisar um aspecto de uma das teses que o Lutero levanta, que nos chama a atenção, nos faz gritar de percepção. Olha o que diz aqui algumas dessas teses que o Lutero levanta no debate de Heidelberg, que eu espero que esteja nesse momento tocando seu coração também. O ser humano que querer chegar à graça, fazendo o que está em si, acrescenta pecado sobre pecado, de sorte que se torna duplamente réu. Entretanto, falar assim não significa dar motivo para o desespero, mas para humilhar-se e suscitar o empenho no sentido de procurar a graça de Cristo. Olha o 18, por favor. Certo é que o ser humano deve desesperar totalmente de si mesmo, a fim de tornar-se apto para conseguir a graça de Cristo. Desesperar-se. O modo passivo como às vezes se relaciona um crente ou um pseudo-crente com uma vida de pecado, uma vida morna, uma vida não entregue, é assustador. É assustador ouvir um sermão onde diz que você não pode agradar a Deus vindo aos cultos, e você pode ter culto na sua igreja 5, 6, 7, 8 horas da tarde, 9 da noite, você pode ter 7 cultos aqui nesse prédio, todos os 7 dias da semana, e aí você vem a todos os 7 cultos, todos os 7 dias, e aí Deus olha e fala assim: eu não te amo mais do que antes, eu não vou lhe dar mais do que daria aquele homem ou aquela mulher que se achega diante de mim quebrado, destruído e sem esperanças em si mesmo. É difícil
É difícil às vezes, quando você está cheio do Espírito Santo, e alguns aqui já puderam ter esse momento onde o Espírito Santo está tomando você, e você chega perto de alguém e fala assim: glória a Deus porque Ele nos salvou, glória a Deus porque não estamos mais perdidos, glória somente a Deus. E como foi que o Senhor falou no seu coração? Foi uma bênção, foi muito legal. Mas sabe aquelas coisas que você me contou, aqueles pecados com os quais você quer lutar e você disse que quer vencê-los? Mas Deus sabe o seu tempo, sabe? Deus tem o seu modo de trabalhar em cada pessoa. E sabe de uma coisa, pastor? Eu acho que cada um deve respeitar o modo como Deus está trabalhando. Não está desesperado. Ainda há esperanças de que vai conseguir contornar a situação sem aquela completa comoção, desespero de cara, eu não tenho como convencê-lo, eu não tenho degrau para subir. Se ele não descer, eu não consigo falar com ele. E esse talvez seja um dos maiores desesperos de um pregador ou de qualquer pessoa que comunica a palavra de Deus: a passividade com o qual cada um de nós lida com o fato de que a vida não está onde deveria estar, não está no lugar. Você tem problemas com orgulho, inveja, lascívia, problemas no casamento, você tem problemas que são pecados que você reconhece, e não há desespero, há uma passividade. Amanhã a gente resolve. É preciso desesperar-se. Sabe o que é desesperar? Perder outras esperanças, senão a Cristo. Você não vai conseguir contornar essa situação. Eu não vou conseguir. Não vai haver mudança só porque decidimos haver mudança. Cristo é a única esperança do pecador. Agora, daqui a uma semana, no tempo de Lutero, sempre. A obediência parcial é uma tentativa orgulhosa de construir algum degrau para alcançar a Deus. Sabe quando você sabe que deveria confessar algumas coisas? Eu já estive diante dessa situação, você já esteve? Você deveria falar algumas coisas das quais tem vivido e que você precisa de ajuda. Todo mundo precisa. E aí você fica pensando: se eu fizer isso, eu me coloco diante de um outro crente, em uma posição que eu não sei nunca se ele vai conseguir me ver com o respeito que hoje eu tenho. Isso é uma tentativa de construir algo fora de Cristo. Sabe quando alguém está há séculos sem ler a Bíblia, orar, sem congregar, e você diz: você não sente falta? Não, eu sinto. Eu estou orando. Não está orando nada. Há um desespero no coração daquele que sabe que está fora da vontade de Deus, fora da comunhão dos santos, fora de leitura, de oração. Há um desespero, e esse desespero, compartilhado pelo monge Lutero, que viu que não tinha esperanças em si mesmo, é o desespero que cada crente em Jesus deve ter essa noite. Se ele não descer, nós não conseguimos entender. Se ele não perdoar, nós não conseguimos ser perdoados. Se ele não tocar em mim, continuarei frio. Tem misericórdia de mim. A partir desse olhar, você consegue identificar um pouco talvez a sua passividade. E eu não estou falando de temperamento, não mesmo. Eu estou falando de alguém que não consegue ser quebrado porque ainda tem outros planos, ainda tem outras esperanças, ainda tem outras coisas mais importantes para resolver do que o pecado, do que o esfriamento, do que essa vida morna e completamente ausente do Espírito Santo de Deus. Então a gente vai vivendo uns degraus, né? A gente trata os irmãos bem na igreja e trata a família mal em casa. A gente ora sim aqui, sabe? A gente fecha a mão e em casa não ora. A gente pega a Bíblia, corre para ler, abrir rápido, mostrar que sabe onde fica o livro, e chega em casa não lê. A gente vive a aparência da piedade. A gente constrói a torre para que nosso nome seja célebre como os buscadores de Deus.
A gente publica versículo na internet, porque talvez alguém possa vir a acreditar que de fato as coisas estão bem. Paz, paz, quando não há paz. Seguindo para os contornos finais, o que Deus coloca, de que modo Deus se revela, se não podemos construir degraus para Deus, como podemos ter comunhão com Deus? Primeiramente, eu gostaria de permanecer no Velho Testamento, no livro seguinte de Gênesis, o livro do Êxodo. No livro do Êxodo, no capítulo 25, você vai encontrar Deus dizendo: eu vou dizer para você aonde eu me revelo, eu vou lhe dizer como eu me revelo. O livro do Êxodo, capítulo 25, no verso 17 até o verso 22, diz assim a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que você já está quase chegando lá, já está abrindo. Diz assim o verso 17: faça também, diz Deus para Moisés aqui, faça também um propiciatório de ouro puro, de 1,10 metros de comprimento e 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim deve ficar numa extremidade e o outro na outra extremidade. Faça os querubins nas 2 extremidades, de modo que formem uma só peça com o propiciatório. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Ponha o propiciatório em cima da arca e dentro dela coloque o testemunho, a lei que eu lhe darei. Agora, olha o 22: ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo que lhe ordenar para os filhos de Israel. Deus se revela no propiciatório. É no propiciatório, aquela tampa da arca, que o sangue era derramado. Deus disse: é ali que eu vou falar com você. Eu vou falar com você através desse sangue que você derrama. E esse sangue apontava para Jesus. Ele, e nele, e na cruz de Jesus, podemos falar com Deus. Por isso oramos em nome de Jesus, porque é ali, Deus estabeleceu, é ali. Não é na sua Babel, não é nas suas obras, na sua assiduidade na igreja, seus grandes feitos, a sua aparência de piedade. Eu falo com você ali, onde o sangue é derramado, ali onde a lei está abaixo e o sangue desce em cima, cobrindo a lei, cobrindo aquilo que você pode pensar que consegue fazer. O sangue de Jesus. Nós estamos falando de que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário, e a nossa teologia é a teologia da cruz. É ali que Deus fala, é ali que Ele se revela, é ali que Ele perdoa, é ali que Ele reconhece obras de quem? De Jesus. É ali que está a grande obra. Não há nada que possamos fazer aqui que nos diferencie uns dos outros. Não há nada que possamos fazer aqui que nos ponha 1 centímetro a mais na direção de Deus. É na cruz de Jesus. A cruz revela de que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar pecadores. Revela a gravidade do pecado, revela que o pecado não poderia ser aplacado de outra forma, de que os homens não poderiam ir para a cruz, porque ainda assim são sujos, imundos, e não representariam sua própria salvação. Deus enviou seu Filho ao mundo. Antes que amássemos a Deus, Deus nos amou primeiro. Isso nos deixa hoje cada vez mais triste com as nossas condições de orgulho. Como podemos acreditar em nós mesmos? Como podemos acreditar naquelas coisas que a gente diz? Está tudo bem, mas você disse que está em pecado, você disse que está vivendo uma vida distante, fria, mas está tudo bem? Não está tudo bem, você está com outra esperança, você tem outra esperança fora de Cristo. Venha comigo até Romanos. A condição humana no livro de Romanos é exposta de modo implacável. O apóstolo Paulo não poupa palavras, colocando a dignidade humana. Romanos capítulo de número 3, a dignidade humana é completamente exterminada.
O homem é pó, é mentiroso, é uma cobra que urde engano. Cada um de nós aqui não presta muito mais do que acha que não presta. Romanos capítulo de número 3, verso de número 10, Paulo coloca palavras ali que ele destaca do livro dos Salmos. Ele começa assim no verso de número 10: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Olhe de novo o verso 10, não há um justo, não há um sequer. Estamos ali, somos nós. Não há degraus, não há obras, não há bonzinhos aqui essa noite. O pastor não é bonzinho. O pastor precisa se arrepender, chegar diante de Deus e pedir: tem misericórdia de mim. E Ele dá misericórdia a quem quer. Misericórdia não pode ser exigida, porque misericórdia é graça de Deus. O pecador não pode exigir misericórdia, ele clama às portas: dá-me misericórdia. Mas significa o seguinte depois: se sabemos que Deus se revela na tampa da arca, no propiciatório, é ali que eu falo com você. Olha o que você vai ler agora, verso 22, parte B, daí mesmo: porque não há distinção. Você já achou? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem glória. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou, olha a palavra aí, como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E a pergunta fica no 27: onde fica então o orgulho? Você sabe o que é orgulho? Você sabe o que é orgulho? Eu sei, você sabe o que é orgulho? Você sabe o que é? Quem sabe o que é orgulho? Levanta a mão quem sabe o que é orgulho. É aquela sensação clara de que estou acima. O orgulhoso acredita que tem um saldo com Deus. Afinal, ele já foi de tanto tempo de igreja. Afinal, ele já fez tantas coisas. Afinal, ele já leu tanto a Bíblia. Afinal, ele já ajudou tanta gente. Afinal, ele já esteve lá tantas vezes. Ele tem saldo. Os desesperados não têm saldo. Caminhando para os 5 minutos finais, eu volto para Gênesis e aponto com você de que não há orgulho que se mantenha diante da cruz de Cristo. Não há ninguém aqui essa noite que possa se aproximar de Deus sem inclinar os olhos para baixo, como aquele publicano. Não há ninguém que possa terminar daqui a pouco, na última oração que vamos fazer, e dizer assim: estou aliviado, eu estou atemorizado, eu estou desesperado. Eu entrei aqui pensando em entregar a Deus alguns dos meus pecados e vejo que não há chance se Ele não fizer algo. E aí Deus, em Gênesis 11, vê aquela movimentação. Olha o verso 5 como há uma ironia, né? Eles fizeram uma torre para chegar até o céu. A ironia do verso 5 é que Deus desce. Quem tem que descer é Deus, o homem não chega.
Então o Senhor Deus desceu, aqui é um uso de linguagem para explicar essa onipresença de Deus. Deus desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, que é uma palavra que mistura cidade e confusão, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Deus desbaratina, Deus desfaz os planos humanos, Deus desraiga o ser humano diz: vamos fazer, Deus desfaz todas as coisas. Nós estamos aqui esta noite para que Deus nos desfaça. Nós estamos aqui esta noite, preste atenção, para que Deus desfaça nossos planos, para que Deus desfaça as nossas grandes escadas, aquelas grandes coisas que você diz para si mesmo e que eu digo: não, eu vou melhorar, pastor. Não, pastor, vai dar certo. Não, pastor, eu consigo. Pastor, eu já estive também num momento assim. Deus me resgatou. Sabe, uma confiança em quê? Eu lhe pergunto, confiança em quem? Não é sermão para terminar com glória a Deus. É sermão para terminar com tem misericórdia, Deus. É para bater no peito e chorar. Abandonamos a contrição em algum lugar da nossa religiosidade e ouvimos palavras como essa, como se fossem autoajuda. Mas o que está sendo dito aqui é de que se persistirmos na construção de degraus, Deus vai desbaratar os nossos feitos. E segundo Jesus Cristo e todos os escritos bíblicos, Deus nos enviará para o inferno, queimando noite após noite, se é que posso usar a palavra noite, dia após dia, mês após mês, de eternidade em eternidade. Não brinque com a eternidade. Você está hoje diante dela, você está hoje diante de decisões eternas, você está hoje diante da necessidade eterna de ser redimido por Jesus Cristo. Pare de achar que as decisões sobre igreja são religiosas, as decisões sobre, eu não sei se eu oro, eu não sei. Vamos parar com essa brincadeira. A Bíblia está nos colocando e nos impondo uma condição duríssima: não temos como ser salvos, a não ser na cruz de Cristo. E nela não há orgulho, nela não há passado religioso, nela não há nada que eu possa dizer que já fiz. Nela eu chego de mãos vazias, totalmente despido de minha capacidade de ser alguém, e envergonhado me aproximo diante do Senhor e peço ao Senhor: me ajuda. Não tem como sair dessa, não tem. Eu pensei que tinha, eu pensei que eu tinha uma história com Deus, eu pensei que eu podia apresentar uma história com Deus, mas eu não posso. Eu preciso muito